Olá, queridos amigos, Paulo Gonçalves aqui. Um vídeo muito rápido, mas muito importante, sobre aquilo que já andamos a ouvir falar da nova censura que vem através das CBDCs, portanto, as Central Business Digital Coin, no termo em inglês, e que são nada mais, nada menos do que uma cópia expressa e explícita daquilo que nós já, aqueles que estão mais despertos e atentos a estas coisas, há muito tempo andamos a ouvir falar e temos algum conhecimento que é o crédito social chinês. Ora, como a própria palavra diz, crédito social, quer dizer que nós, como seres socializantes do meio em que estamos inseridos, na nossa sociedade, neste caso europeia, que já não é europeia, porque estamos limitados e condicionados a políticas que já não são estruturantes de apenas Portugal, mas de uma Europa que nos impõe essas mesmas retóricas de vida e de conduta de vida e de alinhamento de comportamento de vida. Esse crédito social, obviamente, que é um crédito que nos vai depois permitir fazer ou deixar de fazer algumas coisas na nossa vida, inclusive proibir-nos direitos e liberdades e garantias fundamentais. Daí eles quererem alterar a Constituição já há algum tempo, que vai ter que ser alterada nesse sentido também, porque senão entramos no campo da inconstitucionalidade, como se isso fosse importante, porque já hoje em dia nós vivemos cravejados de inconstitucionalidades no dia-a-dia, e o nosso Tribunal Constitucional aqui em Portugal praticamente, se funciona mal, ou ninguém sabe da sua existência. Eu recordo-me, por exemplo, e digo isto muitas vezes, quando era mais novo e nos meus tempos de estudante de Direito, toda a gente sabia, aliás, era senso comum, quem era o Presidente do Tribunal Constitucional e qual o seu nome. Aliás, o Presidente do Tribunal Constitucional é o terceiro órgão mais importante de soberania pública dos órgãos de soberania da nação. Primeiro o Presidente da República, depois a Assembleia da República, o Presidente da Assembleia da República, depois o Presidente do Tribunal Constitucional e, em quarto lugar, o Primeiro-Ministro, como órgãos de soberania da hierarquia do Estado. Hoje ninguém sabe quem é o Presidente do Tribunal Constitucional. Ele antes estava permanentemente nas televisões a dar pareceres, a ratificarem leis, a fiscalizarem leis, seja de forma sucessiva, seja de forma preventiva, mas não é isso que eu quero falar aqui hoje. Vamos falar do crédito social chinês. Eu vou passar aqui um vídeo muito rápido que eu me dei ao trabalho de pedir para legendar, porque muita gente não entende o inglês e é mais fácil e mais sensitivo assim, sobre o que realmente é o crédito social chinês e o que é que nos espera aqui na Europa. Este vídeo não é tão forte e carregado em termos de nos fazer tremer de alguma forma, perdoem a redundância e a simplicidade da expressão, mas é mesmo esse tremer nas nossas garantias e liberdades futuras. Mas eu depois irei preparar um mais tarde, mais longo, mais extenso, em que já tem os pontos que cada um vai ter, porque nós vamos passar a ser robôs biológicos a mando de uma sociedade que, através dos pontos do nosso comportamento, depois poderemos fazer isto ou aquilo. E qual é a importância das CBDCs no crédito social que a Europa se prepara para implementar e porque a sua vital importância estratégica para a implementação deste crédito social europeu, neste caso? Bom, a importância é muito simples, é que a partir do momento que nós neste momento ainda podemos fazer coisas que o Estado não nos controla, pagamentos, dar dinheiro a um neto, dar dinheiro a um filho, pagar qualquer coisa a pronto, fazer qualquer coisa que o Estado não tenha conhecimento. A partir do momento em que obviamente, qualquer coisa legal, como é óbvio, é dentro da nossa privacidade e do nosso dinheiro físico. A partir do momento em que nós tenhamos as CBDCs largadas no mercado, nós só vamos poder fazer pagamentos através deste objeto que está aqui. E através deste objeto que está aqui, cada movimento que nós façamos na vida, nós estamos 100% controlados pelo Estado Social, pelo Estado de Direito, neste caso pelo Estado repressor, inquisidor e pelo Estado censor. Vamos imaginar que com esta coisa das alterações climáticas, que agora está na agenda do dia, que é uma autêntica paranoia e um autêntico lobby para nos levar a outros motivos e haver argumentação, porque o clima toca nas pessoas, afeta as pessoas e, de certa maneira, através do clima, é fácil manipular as pessoas. Quem é que não quer um clima saudável, um clima bom, um clima puro, um clima que dê longevidade ao planeta? Eu quero e toda a gente quer. Mas eles pegam numa argumentação, numa narrativa mentirosa, falaciosa, fictícia, para levar o senso comum, ou seja, a maior parte da população, a acreditar que é verdade e a ser depois obediente perante aquilo que é um bem maior, que é o planeta e o clima. Isto é apenas um exemplo. E então, nesse crédito social, vamos imaginar que você, por exemplo, quer ir para fazer uma viagem à Madeira com a sua família.
ou aos Açores, para não estar aqui a discriminar as nossas duas belas ilhas. Ora, quando vai para comprar o seu bilhete de avião, pega no seu telemóvel ou no seu computador e tem lá o seu crédito social, vai ter que pagar a viagem com dinheiro. E o computador e o sistema, o inquiridor, sem falar consigo, vai dizer assim: não, ó senhor X, ó senhora Y, você não pode ir à Madeira nem aos Açores este verão, se calhar só para o ano, porque você tem aqui 400 pontos negativos na sua conta porque está a gastar eletricidade demais em casa, ou porque este inverno acendeu demasiado os aquecedores, ou porque usou demasiado combustível no seu carro. É isto que nos espera brevemente, e o mais engraçado é que há pessoas que ainda concordam com isto. Meus caros amigos, não há meia liberdade, não há um quarto de liberdade, não há um terço de liberdade. A liberdade ou é 100% ou não é. E há duas formas. Obviamente, liberdade dentro do enquadramento legal, pelo respeito que temos de ter uns pelos outros e pelo respeito pela lei e pela hierarquia das mesmas. Agora, meus queridos amigos, estamos a entrar num campo muito pantanoso e num tempo muito perigoso que aí se aproxima. Vamos ver este pequeno vídeo que é, creio que, muito esclarecedor, está legendado sobre o futuro crédito social e aquilo que nos aproxima. Eu depois irei gravar outro vídeo mais tarde com os pontos que cada um irá ter e a forma como isto vai funcionar. É como se fosse uma carta de condução em que nos vão sendo retirados pontos pelos alguns acometimentos que a gente faz e depois ficamos sem carta durante um determinado período ou ficamos de castigo durante um determinado período. E há muita gente que vai dizer: mas isso é bom, vamos ser melhores cidadãos. Será que é bom? Uma coisa é uma carta de condução, outra coisa é a nossa vida pessoal. O ser humano não é perfeito e nós temos que ter ligeireza e liberdade para poder funcionar no livre-arbítrio do nosso dia-a-dia, obviamente, como sempre digo, e não nos esquecer nunca, dentro do enquadramento legal e do respeito pela hierarquia das leis e pelo respeito pela sociedade e, acima de tudo, pelo respeito que temos de ter uns pelos outros. Vamos ver este pequeno vídeo e é melhor começarmos a estar despertos porque tempos muito perigosos se aproximam. Muita gente já falou sobre o absurdo que é o sistema de créditos sociais do governo chinês, mas pouca gente sabe exatamente como funciona essa distopia absurda. Lá ele já tem um sistema para dar notas às pessoas e com isso classificar essas pessoas em castas e negar ou permitir coisas a cada pessoa. Já está funcionando há bastante tempo agora, vou explicar para você como funciona o sistema de crédito social chinês. É um sistema obrigatório, tá? Todo chinês faz parte dele necessariamente. Começa todo mundo com 1000 pontos. A partir daí, algumas atividades que você faz vai subtrair pontos, outras vão somar pontos. Mas não são outras pessoas que te dão ou tiram pontos, são burocratas do Partido Comunista Chinês que fazem isso com base em informações passadas por grandes empresas, redes sociais e até por câmeras de reconhecimento facial. Isso de cara traz um problema. Se o governo não gostar de você, meu amigo, você está em maus lençóis. Mas como são dados esses pontos? Bem, tem uma grande tabela descrevendo cada coisa e quantos pontos a mais ou a menos ela soma. Por exemplo, se você estoura o limite do seu cheque especial ou do cartão de crédito, perde 10 pontos. Mesmo que isso não tenha resultado em prejuízo para ninguém. Só estourou o limite, depois você pagou direitinho, ainda assim perdeu 10 pontos. Em compensação, se você achar dinheiro na rua ou algum objeto com valor maior do que X e retornar esse objeto para um oficial do governo, isso é uma boa ação, você ganha 10 pontos. Se você levar uma multa de trânsito, praticamente qualquer multa, qualquer besteirinha, menos 10 pontos. Sabe o que ajuda? Dedurar seu vizinho que tenha cometido alguma coisa que o governo não aprova. Sei lá, tenha feito poluição, construção irregular, participação em culto irregular. Sim, comunismo, lembra? Igrejas são extremamente limitadas lá. Se você dedurar o seu vizinho porque ele rezou um terço na casa dele, mais 10 pontos para você. Olha que beleza. Seu vizinho, lógico, vai perder muitos pontos nessa se não for pior. Se você ajudar policiais a prender alguém dando pistas ou informações, você ganha 20 pontos. Agora, se você desobedecer uma ordem de uma autoridade qualquer, inclusive policial, se recusar a participar em uma investigação, por exemplo, menos 20 pontos. Ah, mas se você ganhar uma medalha do governo, em qualquer área, medalha militar, honra ao mérito, qualquer coisa, você ganha 100 pontos. Agora, se você fala fake news ou desinformação nas redes sociais, menos 30 pontos. Sim, lá a informação e fake news são tão subjetivas quanto aqui. Qualquer coisa que o burocrata achar que é fake news, ele vai dizer que é. Mas veja, isso é por fake news não relacionada ao governo.
Porque tem outra regra, se você meramente fala mal do governo em rede social, rapaz, agora você entendeu o motivo desse sistema de crédito todo, menos 50 pontos. Quer ver outra que dói no governo? Evasão fiscal. Não pagou imposto, declarou errado, atrasou o pagamento? Menos 100 pontos, camarada. Lindo ver que o sistema quantifica direitinho onde dói mais no governo. Olha que coisa curiosa, dar aula para pessoas sem licença do governo, ensinar coisas para outras pessoas. Você acha que deveria ganhar ou perder pontos por isso? Em tese é uma coisa boa, você está ensinando alguma coisa para outra pessoa. Mas treinar sem licença do governo é subversivo, meu amigo. Perde 50 pontos. Como assim ensinar coisas? Isso pode ser perigoso para o governo. Não é à toa que tem tanto político socialista aqui no Ocidente louco para implantar um sistema igual por aqui. Olha o controle que o pessoal tem sobre o que a população faz. Mas esses são só alguns exemplos, tá? São páginas e mais páginas de regras. E agora vem a pior. Lembra que você começa com 1000 pontos. Daí vão se somando, subtraindo conforme cada uma das ações. Conforme a sua pontuação no total, você é distribuído em faixas. AAA, AA, A+, A menos, B, C e D. A faixa AAA é para quem tem mais de 1050 pontos. AA, quem tem mais de 1030 pontos. A+, até A-, vai de 1029 até 960 pontos. Essas faixas, da AAA até a A-, são as faixas que o governo espera que os cidadãos fiquem. Nessas faixas você tem benefícios, não punições. Qual a vantagem de cada faixa? Bem, você tem prioridade na saúde nos níveis AAA e AA. Se você chegar num pronto-socorro, você tem atendimento preferencial. Olha que beleza. Empréstimos do governo podem ter taxas melhores para você, bem como outros programas de auxílio do governo. Na faixa de A+, A e A-, você ainda tem alguns outros benefícios na área educacional. Você e seus filhos podem ter inscrição preferencial em escolas públicas. Lógico, A+ tem preferência sobre A tem preferência sobre A-. Mas até aqui tudo é benefício. A partir da faixa B a coisa muda de figura. E lembra, falar mal do governo é menos 50 pontos. Então se você começou com 1000 pontos e falou mal do Ursinho Pooh, quer dizer do Xi Jinping, uma única vez já tá na classe B, meu amigo. E eu já tô lá, ó. Se você cai para a faixa B, entre 850 e 959 pontos, você, como punição, fica marcado nessa faixa por 2 anos. Não tem como entrar e sair rapidinho. Você entrou, vai precisar se esforçar para daqui a 2 anos, talvez, sair. Você não tem mais preferência nenhuma em programas do governo, vai precisar frequentar aulas de reeducação estatal e pode sofrer inspeções do governo. A faixa C vai de 600 a 849 pontos e a punição é por 3 anos, ou seja, leva 3 anos para voltar à faixa B. Além disso, você entra numa lista interna do governo, ainda não é uma lista pública. Outras pessoas e empresas não sabem a sua pontuação, mas qualquer órgão do governo tem acesso a essa lista. Você pode ser impedido de fazer um monte de coisas que dependam do governo. Financiamento, programas de ajuda financeira, escola pública, nada disso. Tudo isso pode ser suspenso enquanto você está na faixa C. Além disso, as inspeções do governo se tornam mais frequentes. E finalmente, se você cair abaixo de 599, você vai para a faixa D. Se isso fosse um sistema de castas indiano, você seria um intocável agora. E você fica nesse nível por no mínimo 5 anos. Nenhum tipo de benefício do governo para você, e veja, não são meramente suspensos como na faixa C, eles são cancelados. Mais que isso, você pode perder qualquer título que tenha. Fez PhD em física quântica e chegou no nível D, pode perder o diploma. Reeducação e inspeções de surpresa são mais comuns. Talvez você que mora num país ocidental democrático não esteja familiarizado com o conceito de inspeção do governo. Aqui no Brasil, mesmo que você tenha cometido um crime, a polícia tem um monte de regras para entrar na sua casa. Precisa de um mandato, de suspeita de algum crime, tem que passar por um juiz e coisa e tal. E isso é algo muito importante para a liberdade, porque muitas vezes a polícia acaba usando seu poder de polícia para abafar críticos do Estado, abafar opositores, como vemos na Venezuela e em Cuba. E até quem critica o policial em si, mas a China não tem esse tipo de limitação não. A polícia ela pode entrar na sua casa a qualquer momento para fazer uma inspeção.
E tome cuidado você que tem a tentação de dizer, mas quem não deve não teme. Porque, lembra, isso permite que um único policial que não vá com a sua cara simplesmente destrua sua vida. Basta ele fazer uma inspeção surpresa na sua casa e plantar drogas lá e acabou você. O que dirá se o governo não gostar de você por algum motivo? Enfim, os níveis B, C e D, você pode sofrer inspeções aleatórias não anunciadas na sua casa, proporcionalmente mais provável quanto mais baixo for o nível. Mas pior de tudo, no nível D você entra para uma blacklist pública, ou seja, todo mundo fica sabendo que você está nessa faixa. Muitas empresas escolhem não fazer negócios com pessoas do nível D. Empregados provavelmente são demitidos se chegarem nesse nível. Por quê? Bem, porque tem também cálculo de pontuação em algumas situações lá naquele tabelão que depende do nível da pessoa com quem você faz negócio. Então, a pessoa que contrata empregados nível D pode ela mesma perder pontos por isso. Mesmo amizades e círculo social pode ser complicado, porque associação com pessoas de nível D implica perder pontos lá na tabela também. Que loucura, não é mesmo? E você aí achando que a Netflix estava sendo distópica porque a mulher não consegue alugar um carro. A distopia criada pelo Partido Comunista Chinês, como toda invenção estatal, é muito pior. Para quem não lembra desse caso, alguns anos atrás, a Netflix passou um episódio de Black Mirror mostrando uma distopia terrível. O episódio de nome Nosedive foi o primeiro da terceira temporada. Nele vemos um sistema de pontos em que as pessoas davam notas umas às outras numa rede social e isso construía uma grande pontuação de cada pessoa. Algumas atividades, como viajar de avião ou alugar um carro, requeriam uma pontuação mínima. Imagina, se muita gente simplesmente não gostar de você, você não pode viajar de avião. Bem, o episódio é antigo e não vou dar spoiler do final, mas apenas explicar a forma geral da distopia. Para relembrar, nossa protagonista da história é uma pessoa toda certinha que até tem uma pontuação alta no início. Ela quer ir num casamento de uma amiga porque isso dará muitos pontos sociais para ela. Porém, um acidente a coloca num nível levemente abaixo de poder voar no avião. Isso deixa ela nervosa, ela acaba discutindo com o pessoal da companhia aérea e com isso acaba perdendo muito mais pontos. Quando resolve alugar um carro, já perdeu tantos pontos que só pode alugar carros muito simples. E isso a deixa mais nervosa ainda, a ponto que ela vai perdendo mais pontos e esse ciclo vai até o final do episódio, em última análise destruindo a vida dela toda. Enfim, a distopia absurda da série claramente é para botar medo nas pessoas. Realmente, simplificar todos os aspectos da vida de uma pessoa em um indicador único é, no final das contas, algo assustador. Porém, parece ser algo que estamos caminhando claramente em nossa sociedade. Sistemas de pontuação de crédito já são comuns hoje. Aqui no Brasil nós temos o Serasa, o SPC e outros. No mundo todo existe isso. Se você pega dinheiro e paga suas dívidas em dia, o seu score cresce. Se você tem o costume de atrasar o pagamento ou não pagar, acaba ficando com o nome sujo no Serasa e não consegue mais dinheiro emprestado ou comprar a crédito. Muita gente acha que o Serasa é só negativação de nome, mas não, eles têm toda uma pontuação lá para cada pessoa, pode procurar. Lógico, simplificar todo o histórico de crédito de uma pessoa em um número só é uma violência. Uma pessoa pode não pagar porque ela realmente foi perdulária, gastou demais, ou pode não pagar porque teve problemas de saúde. Para o Serasa isso não importa, tudo vira um número no final das contas. Mas veja, sistema de créditos são úteis. Empresas de seguro e empréstimo, de fato, não poderiam funcionar de forma eficiente sem esse tipo de informação. Por mais que seja injusto para o indivíduo ser resumido a um número ou a poucos números, isso é um fator importante para que outros possam avaliar o risco de fazer negócio com aquela pessoa. A grande distopia do sistema de crédito social chinês nem é o sistema em si, é a parte coercitiva estatal dele. De fato, não vemos alternativa no futuro que não implique na existência de sistemas similares a este. Quanto mais gente tem no mundo, mais complexo se torna fazer negócio, mais importante ter uma noção rápida do risco de fazer negócio com uma pessoa. O grande problema é quando é um sistema estatal impositivo como esse. Primeiro, porque ele se torna inescapável. O Serasa, por exemplo, é uma empresa privada. Muitas empresas aqui no Brasil usam a sua pontuação no Serasa para decidir se fazem ou não negócio contigo. Mas empresa nenhuma é obrigada a usar. Se a Serasa tiver um sistema injusto, ela está num livre mercado. Ela pode acabar dando margem para outras empresas que fazem
uma pontuação mais compreensiva, mais honesta, mais segura. Se ela fizer uma pontuação ruim, a tendência é surgir concorrência com pontuações melhores. Se houver um mercado de empresas de avaliação pessoal, a tendência são bons indicadores, pouco invasivos, posto que também, por serem empresas privadas, não podem obrigar você a dar informação, apenas usar as informações que você explicitamente deu a elas. Nossa visão de futuro, a sociedade de leis privadas provavelmente terá sim sistemas de reputação desse tipo, provavelmente com pontuação, até para a implantação completa da justiça privada, como explicamos em alguns outros vídeos lá no canal Ancapsu Classic. Quem precisa de polícia, por exemplo. Porém, necessariamente, esses sistemas de pontuação são privados, não coercitivos. Ao contrário, o governo transforma esse mecanismo numa forma direta de opressão, praticamente todo um novo código penal que, embora tenha punições mais leves que a cadeia num primeiro momento, é muito mais abrangente e acaba tornando o indivíduo quase um ser semi-autônomo guiado pelo governo. O principal problema aqui, como em tantas outras coisas, é o governo. Obrigado pela audiência.